Apresenta-se neste vídeo o Teorema de Taylor. Estamos muitas vezes interessados em saber se é possível aproximar uma determinada função por uma função polinomial. E em caso afirmativo, de que forma o poderemos fazer? O Teorema de Taylor vem dar resposta a essa questão. A fórmula de Taylor para funções reais de várias variáveis é bastante semelhante à utilizada no caso de funções reais de variável real, já estudadas em cálculo 1, e pode ser enunciada da forma seguinte: seja f uma função escalar de domínio em Rn e de classe ck mais 1 numa vizinhança do ponto A. Assim, e se A mais U for um ponto dessa vizinhança, podemos então escrever a imagem do ponto A mais U como sendo f de A mais o diferencial de primeira ordem no ponto A, mais 1 sobre 2 fatorial diferencial de segunda ordem no ponto A, mais, por aí fora, até chegarmos a 1 sobre k fatorial vezes o diferencial de ordem k no ponto A, mais uma parcela a que iremos chamar de resto. Se A for a origem, a fórmula toma o nome de fórmula de Maclaurin, sendo fórmula de Taylor nos restantes casos. Comecemos por fazer as seguintes observações. A primeira é bastante óbvia. A enorme semelhança entre esta fórmula e a conhecíamos do caso em que n era igual a 1. A diferença fundamental reside no facto de, em vez de utilizarmos as derivadas como em R, em Rn usamos os diferenciais. Todos os diferenciais são avaliados no ponto A, com exceção do que pertence à parcela do resto, que é avaliado num ponto entre A e A mais U. A terceira observação que podemos fazer é o caso em que o k seja igual a zero. Nesta situação temos, como f é uma função de classe C1, é por isso diferenciável, e portanto a derivada direcional pode ser escrita como o produto do vetor gradiente pelo vetor u. Assim, o que pode ser reescrito como, chamando C ao ponto A mais θu, chegamos à fórmula do teorema dos acréscimos finitos. Quarta observação. O último termo da fórmula é o resto de Lagrange e corresponde a um infinitésimo de ordem superior a ρ elevado a k, sendo ρ a norma do vetor u. Por último, a quando da diferenciabilidade referimos que f seria diferenciável em A se pudesse aproximar a função na vizinhança de A por um hiperplano tangente nesse ponto, de tal forma que o erro de aproximação fosse um infinitésimo de ordem superior a ρ. Ora, um hiperplano é um polinómio de primeiro grau. Assim, podemos dizer que o polinómio de Taylor é uma generalização dessa ideia. Vejamos um exemplo. Desenvolva pela forma de Maclaurin até aos termos de terceira ordem inclusive a função e de x seno de y. Comecemos por notar que se trata de uma função de classe sem infinito em R2, pois resulta do produto de duas funções de classe sem infinito, a função exponencial e a função trigonométrica seno. Estamos por isso nas condições do teorema de Taylor. Assim, na vizinhança do ponto 00, podemos aproximar a função por um polinómio de grau 3 dado por esta expressão. A última parcela corresponde então ao resto de Lagrange. Para encontrar a expressão que define este polinómio, precisamos encontrar, em primeiro lugar, os três primeiros diferenciais da função f no ponto 00. Precisamos, por isso, de todas as derivadas parciais até à ordem 3. Assim, já temos as derivadas de primeira ordem, calculemos agora as derivadas de segunda. Faltam-nos apenas as 4 derivadas de terceira ordem. Precisamos agora de avaliar estas derivadas no ponto em causa, o ponto 00. O diferencial de primeira ordem é dado por o diferencial de segunda por
E finalmente o terceiro por. Voltando à expressão inicial e substituindo agora o valor dos diferenciais que já encontramos, ficamos com simplificando, sendo que este resto é um infinitésimo de ordem superior à norma do vetor u ao cubo. Fazendo agora a mudança de variável dos u's para o xy, ficamos com, sendo então o polinómio do terceiro grau que procurávamos, dado por. Deixo-vos o próximo exercício como Because you desafio. know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble.